Quantos vieram para receber, para comer aquilo que Deus tem para dar? Graças a Deus. Abra comigo, meus irmãos, em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 4. Filipenses 2, a partir do versículo de número 4. A minha tradução aqui é a Revista e Corrigida. Caso algum dos irmãos esteja com uma tradução diferente, pode ser que sim, mas o sentido é o mesmo, né? Pedi uma direção ao Espírito Santo para que pudesse trazer essa mensagem, algo da parte de Deus para os irmãos, né? E logo o Senhor me levou nesta epístola de Paulo, né? Que é uma passagem que eu acho linda, mas não por isso, mas é porque é a direção do Espírito Santo para esta noite. Se Jesus se esvaziou de si mesmo, o que nós temos que fazer, né? Se Ele que é Deus e era Deus, não é verdade? Nós vamos ler aqui agora Filipenses 2, 4, amém? Amém? Diz assim a palavra: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo dela, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Podeis tomar assento, meus irmãos? Graças a Deus. Meus amados irmãos, como eu vos disse, o Espírito Santo de Deus, Ele me levou até esta epístola, até este texto, e eu, ao estar analisando, estar lendo, Deus falava fortemente ao meu coração, a respeito da igreja dos últimos dias, independente da sua denominação, da sua placa, né? E o Senhor, Ele, usando a vida de Paulo, Paulo está no contexto, na igreja de Filipos, que estava inserida numa cidade bastante influente. Filipos era uma cidade cosmopolita, né? Ali tinha vários tipos de pessoas de vários níveis sociais, financeiros. E ali Paulo foi inserido para fundar a igreja de Filipos. Mas o que Paulo ele vai fazer, trazer referência, não é da beleza da cidade. Paulo, nessa epístola, ele não está enfatizando a beleza, a riqueza que havia neste lugar. Pelo contrário, quando nós lemos a epístola de Filipos, Paulo ele está preso, Paulo ele está acorrentado, Paulo ele está sobre o governo romano por conta do evangelho. Mas se nós analisarmos a epístola de Filipos, Paulo vai falar somente de regozijai, alegrai sempre no Senhor. Como pode um homem que está agora preso, numa situação terrível, talvez já sabendo que estava condenado à morte, e ele dizer para regozijar sempre, para estar feliz? Nós nos colocamos no lugar do homem como este, meus amados, o que temos nós para murmurar? Do que temos nós para reclamar? Será que você hoje, nós agradecemos a Deus por estarmos livres? E esta liberdade, não estou falando somente a espiritual, que é a principal, mas também vivemos em um país livre, na qual nós podemos aqui adorar o Senhor livremente, sabendo que há nações que não podem falar de Cristo abertamente. Paulo, ele estava num contexto totalmente ao contrário, adverso. Mas isso não roubava aquilo que estava dentro de Paulo. O que estava dentro de Paulo era a alegria, porque Cristo estava nele. E quando Jesus está no crente, irmão, o crente tem que ser alegre. O crente, independente das circunstâncias, nós temos que estar felizes, porque nós não podemos andar pelas circunstâncias. Nós não podemos andar, meus amados, por vista, mas nós andamos por fé.
Aleluia. E aí eu entro no texto a qual o Senhor colocou no meu coração. É um dos textos mais emblemáticos e bonitos, que vai caracterizar, que vai mostrar aquilo que Cristo ele veio fazer nesta terra. Primeiramente, ele vai falar no versículo de número 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, empatia. Quando o Senhor ele decide vir à terra, embora ele já sabia, porque o Senhor ele é onisciente, onipresente, onipotente como o Pai, ele já sabia da sua missão, ele se colocou no nosso lugar, para que nós outra hora pudéssemos chegar ao lugar onde ele estava. Se eu fosse dar um tema para esta mensagem, eu diria que o Filho de Deus se fez homem, para que os homens se fizessem filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo a grandeza desta mensagem nessa noite? Eu não sei se você parou para analisar, já foi dito aqui, eu não sei onde você estava, mas eu sei onde eu estava. Desacreditado numa sociedade que discrimina alguém que está usando drogas. Alguém que alguém olhava e falava, este não será nada. Este o fim dele é a cadeia, este o fim dele é o cemitério. Mas eu recebi esta alegria verdadeira na minha alma. E aonde Jesus ele entra, meu amado, ele transforma. Aonde Jesus ele entra, ele tem propósito. Aonde Jesus ele chega, ele tem que fazer alguma coisa, mas há algumas ressalvas para isso. Porque ele mesmo, ele nos deu o exemplo. Cada um atente para aquilo com que é seu, se colocar no lugar do outro. Hoje nós vivemos num tempo que cada um só olha propriamente aquilo que é seu. Nós estamos importando muitas vezes com a dor do nosso irmão, com a necessidade de alguém. E é nesse sentido que Paulo ele está inserido, porque ele fica feliz de estar preso, mas a igreja não o esqueceu. A igreja era rica financeiramente e ela mandou alguma coisa para Paulo, uma oferta, que já foi falado aqui também nesta noite. Porque o reino precisa da parte financeira. O reino de Deus está ligado à terra. A própria palavra fala que tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Mas veja bem, o Senhor ele se esvaziou de si mesmo. Ele fez-se homem. Ele deixou a sua glória. Sabe o que é isso? Você ser o Criador do céu e da terra. Você estar em Deus. E aí você olha para a terra e vê que não tem outra forma. Aleluia. E você tem que inserir no contexto desta terra. Se nós achamos que Paulo estava numa situação difícil, imagina Cristo. Porque ele se fez criança, ele se faz uma criatura. Segundo alguns estudiosos, ele desce pelo menos 7 degraus da humilhação. A cruz era símbolo de maldição, fez-se maldito por nós. Ele não se tornou pecador, mas ele absorveu o seu e o meu pecado, aleluia, para que fôssemos livres. E isso, meu amado irmão, não há preço, aleluia. Por isso, regozije-se nesta noite, alegre-se nesta noite, porque se não fosse Cristo, aonde tu e eu estaríamos nesta hora? Aleluia, aleluia. E é isso que eu vim falar para os irmãos. Que uma coisa que Deus ele espera e quer de nós é humildade. Porque o Senhor ele fez isso, ele provou o seu amor para conosco, ele provou a sua humildade. Eu às vezes estou pregando, eu me lembro, né? Hoje em dia alguém vai nascer, né? E já está lá o enxovalzinho. De repente está lá já escrito na portinha, bem-vindo, Beatriz, ou Leonardo, ou seja, o nome da criança. Já tem um quartinho para ela, não é verdade? Mas o Senhor, nem isso ele teve. No momento da sua chegada, onde Cristo nasce? Cristo nasce no estábulo. Jesus nasce em meio aos animais. Num lugar improvável para o ser humano nascer, nasce o Filho de Deus.
já mostrando para nós que o seu reino, meu amado, aleluia, não está ligado a riquezas deste mundo. Embora sejamos ricos, porque ele se fez pobre por nós. E o que eu estou falando não é somente, aleluia, da parte material, porque a maior riqueza é a certeza da salvação. A maior riqueza é você ter certeza que o seu nome e o meu está escrito no livro da vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esta é a maior riqueza que Satanás quer tirar de você. Você pode estar passando por alguma necessidade, não se preocupe, o mestre passou por isso. De ausência de riqueza, porque ele queria, porque ele fez uma escolha. Ele foi obediente. E a Bíblia fala que ele veio obediente até a morte. Se não fosse o bastante, o Criador se fazer criatura, ele se encarna para um objetivo sublime, para um objetivo que é resgatar, aleluia, louvado seja, uma humanidade perdida. Por isso que hoje, irmãos, nós temos que, o nosso culto tem que ser realmente racional. O que estamos fazendo aqui? O porquê eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Há um propósito de você estar aqui. Adorar aquele que vive e reina para todo sempre, e independente da circunstância que você está passando, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele se encarna, Ele sente dor, Ele sente angústia, Ele sente, aleluia, saudade, tudo que você sente, Jesus Ele sentiu. Mas o pior, Ele já sabia o que eu iria esperar. Ele já sabia o que ele iria passar. Sabe para quê? Como eu disse, para fazer de réis mortais, agora imortais, pela sua morte, aleluia, com seu sangue, ele comprou homens de todas as tribos, povos e nações, para que, aleluia, louvado seja o teu santo e poderoso nome, como está escrito aqui. Ele se humilhou sim, mas Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Labanta que osébia, oravassai de comanergevácia. Mas a igreja é bem-aventurada, porque muitos vão se dobrar naquele dia, o dia do juízo. Hoje não. Hoje nós já nos dobramos, porque nós entendemos que Ele é Rei, que Ele é o Senhor dos céus e da terra. Aleluia, louvado seja Deus. Estamos vivendo tempos difíceis? Sim, estamos. Estamos atravessando dias tenebrosos na terra? Sim, dias de trevas. Mas isso não pode roubar de nós a alegria que estava na vida de Paulo. Um homem que também tinha tudo, pelo menos assim ele achava, mas não tinha nada. Era um homem de influência dentro do sinédrio. Achava que estava fazendo a obra de Deus corretamente. Muitas vezes estar fazendo a obra de Deus não quer dizer ter um encontro com o Senhor. Ele era um homem religioso, zeloso da lei, fariseu, né? Judeu legítimo, e achava que estava fazendo a obra de Deus. Até a hora que ele teve um encontro com o verdadeiro Deus e Senhor. E aí ele considera tudo aquilo que ele tinha, ele mesmo fala, como esterco, como nada, né? Embora o esterco é um adubo, que sem ele as plantas não crescem. Paulo estava falando, agora eu tive encontro com a raiz de Jessé. Agora eu tive encontro, aleluia, com o leão da tribo de Judá. Agora eu estou entendendo, aleluia, o que é verdadeiramente adorar e servir a Deus. Mas ficou cego. Teve que perder a visão. Talvez ele teve que perder a visão de tudo aquilo que ele enxergava lá atrás. E as escamas dos seus olhos tiveram que cair para que ele agora entendesse a graça. O favor não merecido. Porque como ele era fariseu, achava que só os judeus deveriam ser salvos. Mas o Espírito Santo fala, não. Eu vim também para aqueles que não são.
Isaías é mais profundo. Eu fui achado por uma nação que não me procurava. Aleluia. O Senhor não precisa de nós, irmãos. Por isso ele chama Senhor dos Exércitos. Quando Israel achava que era tudo, o Senhor deixa Israel por um tempo de lado e levanta a igreja. Se a igreja não quiser fazer a obra, o Senhor tem os anjos. Se os anjos não quiserem, o Senhor tem a natureza. Aleluia, louvado seja. E a sua glória, por si só, meu amado, aleluia, ela faz o que tem que fazer. Ele tem poder, aleluia, de salvar a todos nós, de fazer o homem, aleluia, reconhecer que é um pecador e falho, mas Ele escolheu você para esta obra. Ele escolheu a mim e a você, alguém que não era nada, alguém que a sociedade desprezava, alguém que olhava e falava, este não tem condição, porque o Senhor chama algumas classes, os que não são, os desprezíveis, para confundir, né? Os que não são sábios, para confundir os sábios. O Senhor não faz acepção, meu amado. E Ele chamou a cada um de nós, para que fizéssemos como Paulo, levasse esta palavra, que tem o poder de mudar as pessoas, que tem o poder de trazer alívio para a alma, que tem o poder de tirar o homem da sarjeta, alabassure mandaraia, tirar o homem da cachaça, aleluia, louvado seja. Mas Ele mesmo vai dizer, como ouvirão se não há quem pregue? Será que nós estamos cheios de nós mesmos e estamos deixando de pregar este evangelho? Porque o Senhor, irmão, Ele se esvaziou de si mesmo. Ele esvaziou do seu propósito. Ele deixou o seu direito por um momento, não a sua divindade. Mas Ele deixou de ser adorado como Ele é e deveria ser e sempre será. Era um homem comum, Isaías falou que beleza nenhuma nele havia para que o desejássemos. Veio como homem comum. Enquanto Deus se faz homem, os homens querem se fazer Deus. Embora nós sejamos filhos de Deus, mas o verdadeiro Deus só existe um. Por isso que o Senhor, Ele odeia a soberba, sabe? O Senhor resiste o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes, aqueles que olham para as suas condições e falam, Senhor, eu não sou nada, mesmo estando no lugar talvez de destaque. A honra e a glória sempre seja dada a Ele. Independente da circunstância de onde Ele te colocar, nunca se esqueça, se você tem inteligência, foi Ele que deu. Se você canta bem, Ele te deu a voz, Ele te deu o talento. Se eu falo alguma coisa aqui, irmão, é pela misericórdia dEle. Ele mesmo disse, né, para Pilatos, se eu não me engano, o homem nada tem se do céu não lhe for dado. E os homens se acham tão grandes, com tão pouco, fama, dinheiro, isso para Deus não é nada, porque este mundo vai passar. Estamos presos no mundo cronos, até isso o Senhor se submete. Ele que vivia no tempo de Deus, na eternidade, Ele se submete por um tempo. Eu me coloco no lugar de Jesus, irmão, não sei se eu teria coragem de deixar a glória, por isso Ele é Deus. Pior ainda é o lugar do Pai, né? Aqui quem é pai, quem é mãe sabe disso. Quem entregaria o seu único filho para morrer por uma humanidade perdida? Porque Paulo vai dizer que se fosse por um justo, talvez alguém morre. Mas morrer por pecadores? Alcoólatras, drogados, prostitutas, pedófilos, estrupadores, Jesus morreu por eles, irmãos. E nós temos que orar e pregar o evangelho a toda criatura. Porque esta verdadeira alegria, irmão, só tem aquele que encontra a Cristo. Podemos ter dinheiro, podemos ter fama, podemos estar no auge da saúde, mas se Cristo não estiver na nossa vida, nós não temos nada. Então comece a reconhecer da onde você saiu e aonde você está hoje.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha aí. Que haja em vós o mesmo sentimento. Qual foi o sentimento, irmão? Sentimento de amor. Sentimento de humildade. Sentimento de empatia. De não se preocupar com a sua própria vida em prol do outro. Esse é o verdadeiro evangelho. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Mas quando você vai olhar no original, está escravo, está mais do que servo. Sabe por que ele aqui estava escrito escravo? Porque ele tomou o seu e o meu lugar, porque nós éramos escravos. Eu era escravo da maconha, da cocaína, da prostituição. Mas quando, aleluia, louvado seja Deus, eu tive um contato com esta palavra, e eu vi que esta palavra podia libertar a minha alma, transformar a minha vida. Eu senti que de mim saiu algo, e o que estava saindo de mim, sabe o que é? Era a opressão do pecado, que Jesus já tinha tomado sobre ele lá atrás, aleluia, louvado seja Deus, mesmo antes de eu nascer. E este poder ainda está emanando, aleluia, até o momento, aleluia, louvado seja, que ele vai cessar todas as coisas. Por isso a importância de levarmos a palavra, mesmo que muitos já não dão crédito por causa dos escândalos. Mesmo que o amor entre nós, por causa da iniquidade, a tendência é esfriar-se. Não podemos esquecer deste grande amor. E se ele mudou a minha vida, por que ele não pode mudar a vida daquele que está lá fora? Daquele que está preso? Daquele que está dentro de um bar? Dentro de uma prostituição? Mas estamos muito ocupados com as nossas coisas, não é? Para tirarmos um tempo, talvez, para ir num lugar como este, levar a palavra a quem precisa. Porque nós pensamos assim, não, hoje o evangelho está sendo pregado, não vê quem quer. Não, irmãos, existem prisões espirituais que aprisionam as pessoas nas drogas, no álcool, na prostituição. Estão cegos assim como ficou Paulo. Só que eles têm que ter um encontro com o Senhor. Se você não fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Se Deus tiver que salvar, Ele salva. Mas Deus, Ele vai tratar com a igreja, porque a Bíblia fala, Pedro vai falar, que o julgamento vai começar pelo nosso meio. Não para a salvação. Porque os que somos salvos não passaremos pelo tribunal, no seu tribunal de Cristo, para recebermos cada um segundo aquilo que fez para o Senhor. Então, nesta noite eu vim aqui para alertar a igreja que nós estamos aqui primeiramente para adorar o nome do Senhor, sim. Não só aqui, a nossa vida tem que ser uma vida de adoração, independente do que estamos passando. Porque se você acha que você está passando por luta passou o Senhor Jesus. Ele sim, meus irmãos. Se você pegar a trajetória, desde o seu julgamento até Ele chegar lá no Calvário e falar, Tetelestai, está consumado. Eu estou trazendo para mim o pecado da humanidade. Eu estou trazendo para mim a prisão de toda a humanidade. Eu estou trazendo para mim a condenação, porque eu e você já nascemos condenados. Por isso as crianças também já têm que ouvir falar de Jesus, porque criança também morre, infelizmente. Essa maldição entrou através de Adão. Mas só a primeira, porque aqueles que aceitam a Jesus não passarão pela segunda morte. Você pode dar um glória a Deus? Você não passará pela segunda morte. A segunda morte, sabe qual é, irmão? É aquela a qual serão lançados no lago de fogo e enxofre todos aqueles que não forem encontrados seus nomes no livro da vida. E o seu nome está escrito lá, você crê? Eu creio, irmão.
Eu creio, por isso eu estou aqui nesta noite, para dizer a você, alegrai-vos, regozijai-vos, porque vós sois salvos, aleluia, vós estava condenado, agora vocês são filhos de Deus. Ele veio nos buscar, e a obra dele não está sendo em vão, porque eu e você estamos aqui, mas o Senhor não quer que paremos por aí. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Uma coisa que está faltando no seio das igrejas: obediência. Obediência aos pais, obediência aos pastores, obediência às autoridades, porque toda autoridade, até aquela no seu serviço, foi Deus que instituiu. Paulo também falou nisso. Nós que trabalhamos, né? Paulo falou, tudo que for fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Então nós temos que ser diferentes, amados. Por que o evangelho está banalizado? Por culpa nossa mesmo. Nossa, que eu estou falando, irmão, não estou falando de uma forma pessoal, porque cada um aqui sabe o que tem que fazer. Cada um sabe a sua responsabilidade para com Cristo, para com a igreja e para com a sociedade. Mas as coisas estão tão banal, as coisas estão tão assim. Como é que eu posso dizer? O povo acostumou tanto com o pecado que hoje tudo é normal. E Satanás quer impor na nossa mente que é assim mesmo, que não vai melhorar. É claro que aquilo que há de se cumprir, que está escrito, vai se cumprir. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Nós somos chamados, nós somos comprados, aleluia, louvado seja Deus. E o valor que nós somos comprados, segundo a palavra de Deus, não foi com sangue de touro, de bode. E graças a Deus, irmãos, que nós estamos na era da graça. Não nascemos na era da lei. Porque talvez se nós tivéssemos nascido naquela dispensação, talvez eu não estaria aqui. Porque muitas vezes fui desobediente ao meu pai, à minha mãe. E naquela época a desobediência levava à morte. Naquela época responder para pai e mãe, desonrar pai e mãe, levava à morte. Hoje não é diferente. Nós só não temos a morte física. Mas quando desobedecemos, quando deixamos de praticar aquilo que nós sabemos e fomos ensinados, nós estamos trazendo a morte para nós, através da desobediência. E Satanás, ele precisa, irmão, disso. O diabo, ele precisa do pecado. O diabo, ele precisa de uma brecha. O diabo, ele precisa de uma porta. E ele anda ao nosso redor 24 horas, porque ele é um ser espiritual. Nós dormimos, nós temos que tomar água, nós temos que nos alimentar. Ele não. O plano dele, se não fosse a misericórdia de Deus, como diz o Salmo, os nossos inimigos já nos teriam engolido vivos. Mas quer ter vitória na sua vida? Quer ter vitória na sua caminhada? Quer ter vitória no seu ministério? Aniquila-te de ti mesmo. Esvazie de si mesmo. Porque o Senhor só enche o vaso que está vazio. Vaso que já está cheio, não tem como o Senhor encher. Já está cheio. Mas como pastor, eu vou me esvaziar de mim mesmo? Renunciando. Jesus disse: aqueles que quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque aqueles que perderem a sua vida, por amor de mim, encontrarão a vida eterna. É um paradoxo. Eu não entendi esta palavra. Eu estava no mundo perdido, no mundo das drogas, e um dia eu me deparei com esta palavra. E sem entendimento eu falei: Senhor, como assim? Eu vou ter que me matar, vou ter que suicidar, é isso? Não tinha entendimento. O Espírito Santo falou assim: não. Mas sabe essa turminha que você está andando? Deixa eles.
Sabe isso que você está praticando? Pare de praticar. Senhor, mas é muito difícil, mas eu estarei contigo, tu não estarás sozinho. Só em uma área, meu filho, que eu não entro. No seu poder de escolha, no seu livre-arbítrio, Deus não entra. Certa feita, fui conversar com uma moça homossexual, e ela disse para mim, eu já pedi para o Senhor tirar isso de mim, esse desejo. Hoje não é mais, hoje todo mundo, né, sabe o que estou falando. E eu falei para ela, o Senhor nem vai tirar, porque isso aí cabe a você renunciar. Cada um de nós temos uma concupiscência. Concupiscência são desejos desordenados que nós herdamos lá do Éden. Cada um de nós temos uma área. E o Senhor não mexe nela, Ele deixa ela. Porque ela é como se fosse a árvore. É você que decide. É você que escolhe. É você que toma a decisão. Isso Ele não vai tirar. Ele vai ajudar você a passar por esta tentação, por esta provação. Mas tirar não. Ele vai ajudar você a levar a sua cruz. Mas tirar a cruz de você não. Porque é ela que vai sempre nos lembrar. A sua cruz, a minha cruz é que nos lembra da onde viemos e para onde nós vamos. Os irmãos estão entendendo? Então tem coisa, irmão, que Deus não vai tirar de você, Ele vai deixar. E o poder dele se aperfeiçoa ali. E é nessa hora também, aleluia, que você vai falar, Senhor, tira de mim. E Ele vai falar, a minha graça, ela te basta. Sabe o que é a graça? É aquilo que você já recebeu sem merecer. Nenhum de nós merecemos estar aqui, não, irmão. Nós não estamos aqui porque somos os mais bonitinhos, porque aqui da biquinho o Senhor escolheu você, não. Você está aqui, aleluia, louvado seja Deus. Porque Deus se fez homem. E convenceu você, claro, você tem a sua parte, porque você deu lugar para o Espírito Santo também. Nisso nós temos mérito, porque a Bíblia fala, se hoje ouvires a voz do meu Espírito, não endureçais o vosso coração. Então quando Deus fala, e você dá lugar, a palavra entra, produz o fruto que ela tem que produzir. Agora também, se você fechar o seu coração como pedra, ela também é um martelo que esmiuça a pedra. Porque diante de Deus, estamos todos nus e patentes. Dele não tem como esconder nada. Pode esconder do pastor, do esposo, da esposa. Mas de Deus não. Por isso, nesta noite, Ele te manda, confesse o seu pecado. Exponha o seu pecado. Para que você se sinta livre. E para que Satanás não encontre brecha na sua vida para te acusar. Não dê lugar para Satanás. Regozijai-vos sempre do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez alguém entrou aqui esperando algo da parte financeira de Deus. Deus pode fazer. Talvez você veio só para adorar ao Senhor. E se você veio com o coração puro, Ele vai receber a sua adoração. Mas alguns vieram aqui para ouvir o Senhor dizer, você tem que renunciar mais. Você tem que se esvaziar mais. Porque eu fui o primeiro. Eu, sendo Deus, me fiz homem. Se fazer homem, irmão, para nós que já somos, é normal. Mas eu imagino a Cristo, que está no céu, no meio dos querubins, dos serafins, ouvindo 24 horas, santo, 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 santo. Num lugar sublime, num lugar de adoração, num lugar que não havia dor, num lugar que não havia sofrimento, só a glória do Pai que estava lá, os anjos, e daqui a pouco Ele adentra num ambiente hostil. Ele nasce, aleluia, dentro de um corpo humano. Ele que estava com o Pai que criou, agora se faz um. Você quer prova de amor maior do que essa pela sua vida, irmão? Irmã,
Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós reclamamos da luta que estamos atravessando. Mesmo Jesus no jardim de Getsêmani, suando gotas de sangue, porque o pecado de toda a humanidade estava sobre ele naquele momento. Por isso ele suou gotas de sangue. Nenhum outro ser humano chegou no nível mais profundo de angústia como o Senhor. Ali ele já começou a derramar o seu sangue. E a angústia dele era tamanha que ele falou: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ali ele estava falando como homem. A sua natureza humana gritava. Porque se nós, irmãos, de ver o sofrimento de alguém que está do nosso lado já é difícil, imagina todo o peso da humanidade, daqueles que tinham morrido, daqueles que estavam vivos e daqueles que ainda iam nascer, que é o nosso caso. Todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Por isso na cruz ele gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que me desamparaste? Porque Deus não pode contemplar o pecado. E nesta hora o Senhor vira o rosto para Jesus. Ele estava sozinho, irmão. Mesmo que tivesse alguém por ali, como João e a sua mãe, naquele momento era ele só. E eu e você sobre ele, o esmagando. E eu e você o torturando. Por isso que Hebreus nos traz uma grande exortação e um alerta. Que se nós voltarmos atrás, já não resta mais sacrifício, porque o maior sacrifício foi feito na cruz do Calvário. E aqueles que rejeitam a Jesus, eles estão pisando no sangue. Então é muito sério, meus amados irmãos. Não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com a própria vida, ele derramou o seu sangue. E se você parar para pensar e analisar, a morte de cruz, irmão, para começar, era para os piores bandidos da época de Roma. Eram os piores. Uns morriam sufocados, porque o peso era tanto. Já pensou você pendurado só pelos tendões da sua mão? Você tem que se esforçar para respirar, porque aquele peso tinha hora que baixava tanto, que te causava uma claustrofobia. Você não conseguia respirar, faltava oxigenação. E você com muita dor no corpo tinha que se esforçar para respirar. Tudo aquilo por mim e por você, irmãos. Até eu mesmo, eu estou pregando, eu fico pensando, eu falo: misericórdia, Senhor, não sou merecedor realmente. Então será que nós não podemos fazer o mínimo para o Senhor, irmãos? Uma palavra de reflexão nesta noite para nós. Aqui, irmão, tudo é ilusório, tudo é passageiro. Alguns, por sua robustez, vai passar dos 70, 80, mas a grande maioria da nossa geração talvez não chega nos 70. Os que já passaram é enfado e fadiga. Daqui a pouco não estaremos mais aqui. E aí, irmão, não vai importar se você andou a pé, de cavalo, de bicicleta, de carroça. Não vai importar mais se você morou num casebre ou num casarão. Não vai importar mais, irmão, se você foi o presidente dos Estados Unidos ou se você foi alguém que mora lá no mato que ninguém conhece. O que vai importar é você ouvir aquela palavra: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde e antes da fundação dos séculos. Por isso, irmão, eu digo a você: regozijai nesta noite. Não importa a luta que você passa e que eu estou passando, regozije-se nesta noite, amém?